Nessa aula vamos aprender as ferramentas de brilho, e para isso a gente vai simular aqui um neon. Então a gente vai abrir aqui essa imagem aqui, que é uma parede, para a gente ter aqui como base, como fundo, e sobre essa parede a gente vai aplicar aqui alguns ajustes de cor. Eu vou começar vindo aqui em Adjustments, e vamos colocar aqui um ajuste de curvas, que é esse ajuste central da primeira linha, que é um dos principais ajustes para ajuste de luminância aqui dentro do Photoshop. Vamos pegar aqui o canto direito superior, que é os tons mais claros, e a gente vai diminuir os tons mais claros. Sempre que a gente quiser mais escuro, a gente traz assim para baixo. E para não perder contraste, a gente vai também descer aqui um pouquinho. Muito bem. Agora a gente vai aplicar um novo ajuste, mas vai ser aplicando aqui um degradê vetorial. Então eu já vim aqui embaixo degradê vetorial e vamos colocar aqui gradiente. Para definir as cores da gradiente, eu vou fazer o seguinte antes. A gente vai vir aqui em SWOTs, nas cores que a gente tem aqui salvas, e eu vou escolher duas cores. Então eu vou clicar aqui primeiro no magenta, e aqui na paleta de cores eu vou inverter, e agora eu vou clicar no ciano. Então eu tenho aqui as duas cores, magenta e ciano. Caso você não tenha essas cores aqui, basta eu escolher a cor magenta pura e ciano pura aqui pela caixa de cores. Muito bem, escolheu aqui as cores magenta e ciano, volte aqui no degradê. Você vai perceber que o primeiro preset é um degradê entre a cor de primeiro e segundo plano que você tiver ali do lado. E é isso. Agora a gente vai escolher um ângulo. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 25 graus. E a gente pode posicionar aqui o degradê pela tela. Eu vou diminuir um pouco a escala também. E pronto. Clico em OK. Agora eu vou duplicar essa camada. Botão direito. E duplicar. Uma das cópias eu quero com uma transparência bem baixinha. E a outra cópia a gente vai mesclar com a camada de baixo usando o modo de mistura. E talvez baixar um pouquinho também a transparência. E ok, agora a gente já iluminou a parede. Agora a gente vai trazer um logo que a gente vai trabalhar para ser o efeito de neon. A gente vai colocar aqui um logo que vai ser o neon que vai estar iluminando essa parede. Muito bem, agora que a gente posicionou esse neon, a gente vai primeiro converter ele para um contorno. Como eu quero o efeito de neon, eu quero que ele seja tipo aqueles tubos de neon. Então eu vou dar um duplo clique na camada, ou acessar aqui FX, tanto faz, e a gente vai aplicar o efeito de stroke. O stroke ele é um contorno. Inclusive, eu já tinha feito o exercício antes para testar se ia dar certo, e a gente consegue ver que ele já está aqui com o gradiente que a gente vai utilizar. Basicamente, vem aqui na listinha, selecione aquele mesmo gradiente, tá? Então a gente vai usar aqui o stroke no tipo gradiente. Provavelmente vocês vão estar como color, que por padrão vem como única cor. Mude aqui para gradiente. Aqui na lista de gradientes, escolha o gradiente pré-definido. Aqui em cima você controla o tamanho desse contorno. Então você pode controlar aqui a espessura dele. Se ele vai ser para dentro do desenho, no centro do desenho ou para fora do desenho. A gente quer outside, para fora dele. Então controle aqui o tamanho, coloque ele como outside. Aqui você tem o controle de Blend Mode, se você quiser, tem uma transparência. Na sequência a gente tem aqui o preenchimento, que eu coloquei como gradiente. Ele também tem a opção de pattern, poderia usar uma textura. No caso a textura até ficou legal, mas não é o que a gente precisa, a gente vai colocar um gradiente. Controle aqui também a aparência desse gradiente. Eu quero aqui do magenta para o ciano, igual a cor do fundo. Só tem que ajustar aqui um pouco o ângulo e a posição para combinar com a cor do fundo. E pronto, terminou de posicionar esse stroke, pode clicar em OK. Agora eu quero transformar esse stroke numa imagem. Por hora ele é um efeito sobre aquela imagem branca original. E quando eu colocar os outros efeitos, ele vai levar em consideração o conjunto todo. E eu queria que levasse em consideração somente o contorno. Então eu preciso transformar esse contorno numa imagem. E para isso é muito simples, basta clicar com o botão direito sobre Stroke e escolher aqui a opção de Criar Layer. Clicou em Criar Layer, ele vai transformar numa imagem. Mas olha o detalhe, uma imagem é a nossa imagem original, e a outra é uma versão aumentada e com degradê. Eu queria que fosse uma versão com essa parte aqui do meio vazada. Então a gente vai fazer o seguinte, vem com o mouse sobre a logo, segura o Ctrl no Mac o Command e dá um clique. Ele vai virar uma seleção. Agora a gente vai inverter essa seleção, selecionar, inverter, seleciona o contorno ali do fundo e clica para gerar uma máscara. E pode agora deletar a camada original da logo. E a gente vai ficar aqui com essa versão só, que é o novo contorno que a gente vai trabalhar.
Até agora no exercício a gente descobriu como a gente pode gerar um contorno utilizando o estilo de camada Stroke e até como transformar esse contorno numa nova imagem. Agora a gente vai utilizar outros efeitos para fazer um efeito de brilho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um duplo clique. A gente vai acessar aqui a paleta de efeitos e o primeiro efeito que a gente vai colocar é o efeito de Bevel. E esse efeito de Bevel eu vou colocar aqui como Inner Bevel, que era o efeito de Bevel para dentro. Vou colocar aqui uma profundidade um pouquinho maior do que já está. Controlar aqui o tamanho. O efeito eu vou colocar aqui o Smooth, eu quero ele aqui mais suave, que é para parecer que isso é mais arredondado. A sombra eu vou tirar, porque como isso daqui emite luz, não faz sentido que ele tenha sombras. Sombras nele, então eu vou tirar as sombras aqui dele. Ou se for deixar vai ser bem pouquinho, só para dar uma sensação de profundidade. Ok. O brilho eu vou deixar mais claro, então eu vou aumentar aqui o screen, o brilho bastante. E daí você brinca aqui com a posição da luz até achar que a posição da luz esteja legal. Muito bem, assim a gente já deu um volume para o objeto. Outra coisa que vai ajudar a dar um volume é colocar uma pequena sombra. Então eu vim aqui em Drop Shadow, colocar aqui a sombra um pouquinho mais fraquinha, diminuir aqui o size para a sombra ser um pouquinho mais dura, controlar aqui a distância, inclusive a distância e a posição eu vou fazer aqui direto na tela. Como a luz está vindo mais nesse sentido dali, eu vou jogar a sombra mais para cá. Acho que assim vai ficar legal. Muito bem. Então posicionei agora a sombra e como ela está usando o Global Light, ao mover a sombra ele também move o Bevel, tá? Então cuidado para que o Bevel fique numa posição que você ache legal e a sombra também. Muito bem, assim já tem bastante relevo, né? Parece que esse objeto já salta na tela. Mas eu queria que ele emitisse luz. Para dar a sensação de emissão de luz, a gente vai utilizar aqui mais um efeito que a gente ainda não utilizou, que é o Outer Glow. O Outer Glow é semelhante ao Shadow, só que em vez de ser escuro, ele vai ser claro. Então você vê que aqui você escolhe na caixinha a cor, no caso já estou com aquele mesmo magenta aqui do primeiro plano. Aqui em cima você tem o Blend Mode, geralmente ele vem em Screen. Eu vou colocar aqui em normal, embora Screen também funcionasse. A gente quer aqui um efeito claro. Na sequência você tem um controle aqui de opacidade, de tamanho. Você pode aplicar um pouco de noise, de ruído. Esse spread ele vai deixar aqui mais duro. Eu na verdade quero ele um pouquinho mais fraco, prefiro ele mais suave. Vou aumentar aqui o size e daí eu vou ir regulando até achar que está bem interessante. Eu quero uma primeira versão dessa luz aqui bem clara, bem extensa, bem espalhada pela imagem. E depois vou fazer uma outra versão um pouco mais contida só no objeto. A gente vai trabalhar com 2 Outer Glows. Ok, aí a gente tem o seguinte problema. Aqui não tem a opção de inserir um novo Outer Glow. A gente tem a opção de inserir um novo Color Overlay, um novo Gradiente, vários outros efeitos, tem um sinalzinho de mais, mas não tem um para Outer Glow. Não sei dizer o porquê. Você vem aqui embaixo, você vai ver que na lista aqui também não aparece Outer Glow. Bom, tudo bem, só dá para utilizar um. Outro problema, aqui essa cor, daqui em diante eu queria que a luz emitisse ciano, e ela está emitindo magenta. E mesmo que eu coloque aqui como degradê, esse degradê ele é de dentro para fora, e ele não vai fazer da esquerda para a direita. Então, eu vou ter que transformar ele numa imagem. Eu não vou trabalhar aqui com esse degradê do jeito que ele está aqui. Eu vou ter que transformar ele numa imagem para eu ter mais controle. E além disso, deu um bugzinho agora, ele não quer trocar de cor. Como vocês podem ver. Pronto, consegui voltar lá para o magenta. Vou clicar em OK. E agora eu vou transformar isso em camadas, em imagem, para a gente poder ter mais controle. Então a mesma coisa de antes. Botão direito aqui no efeito. E a gente vai escolher a opção de criar camadas. Agora ele vai criar várias camadas, porque todos aqueles efeitos viraram camadas. Tem aqui uma camada para sombrinha, uma camada para o brilho do bevel, tem uma camada para o Outer Glow e para a sombra lá de trás. Essa do Outer Glow que a gente vai manipular. E basicamente o que eu quero é utilizar esse mesmo degradê do fundo para atingir o nosso efeito aqui, o nosso Outer Glow. Então eu vou pegar aqui o degradê do fundo, um deles, arrastar segurando o Alt, colocar ele para ele só existir dentro da camada de baixo. Para isso basta vir com o mouse entre as duas camadas e dar um Alt clique. E daí a gente vai controlar que ele pode ficar normal e com uma transparência no máximo. E muito bem, o que eu estou fazendo aqui é pintando aquele Outer Glow original com esse degradê. Legal, né? E agora, como isso aqui voltou a ser uma imagem convencional e todos os outros efeitos são camadas mesmo, eu posso vir aqui, dar um duplo clique
e aplicar mais efeitos nele, e ter assim uma nova camada de Outer Glow. Essa nova camada de Outer Glow eu quero menor o size, eu vou querer ela mais próxima do objeto, não quero esse efeito tão espalhado. Eu quero agora uma bem curtinha próximo do objeto. Ok, e eu também quero usar aquele mesmo efeito de magenta e ciano para ele não ficar aqui com o brilho magenta na parte ciano. Então, mais uma vez, botão direito, criar camadas, ele vai virar aqui uma camadinha separado de novo. Eu vou arrastar mais uma vez o gradiente segurando o Alt para cima, Alt clique entre os dois, e daí eu vou atingir esse outro brilho também com o ciano. O brilho de baixo acho que eu vou deixar com um pouquinho menos de preenchimento, deixar ele um pouquinho mais translúcido. E pronto, a gente tem aqui o nosso efeito de neon, utilizando o Outer Glow, Strokes, Bevel para fazer esse pequeno efeitinho aqui para dar um chanfro, e também um Drop Shadowzinho para ter uma sombrinha lá no fundo.